Ei, pessoal, boa noite. Esperando. Ei, Janete, tudo bem? Ei, Rosiane, me diz se você está me escutando direito. Eu comprei fones de ouvidos novos, parei a câmera em um lugar estratégico. Vamos ver se melhorou. Vocês estão me escutando? Boa noite. Oba! Estão me escutando, estão me vendo. Fantástico, gente. Estou só esperando o Lucas entrar. Já temos mais de 20 pessoas. Ei, doutor. Então funcionou, né? E olha que eu não vou ficar assim, ó. Ai, Mica. Oi, querida. Também morrendo de saudade de você. E dos muriquis também. Agora eu consegui colocar a câmera parada. Vocês vão ver, né? Se eu mexer, sou eu mesmo com as mãos. Consegui fones novos, então estamos melhorando tecnologicamente. Dr. Dalton está orgulhoso, tenho certeza. Pode colocar um coraçãozinho aí para mim. Deixa eu ver se o Lucas já chegou por aqui. Deixa eu convidar. Olá, Aê, tudo bom? tudo bom? Estou aqui me elogiando tecnologicamente, porque eu consegui firmar o celular, Hum, né? Consegui uhum. melhorar o som com fones novos, então estou aprimorando tecnologicamente. Ah, que Passando legal. vergonha. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. E aí, gente, boa E aí, noite para pessoal, tudo todo bom? Boa noite. mundo. Eu queria agradecer muito a presença do Lucas, o convite mais uma vez para ele estar com a gente, conversando. E dessa vez com um tema muito bacana, porque desde semana passada, aliás, há 2 semanas, a gente trabalhou em um evento voltado para o bem-estar. Então, nós Uhum. tivemos o professor Cristiano, a professora Cristiane, a professora Cíntia. Eu tive a oportunidade também de falar um pouquinho sobre como que a gente faz o cálculo das dietas considerando enriquecimento, condicionamento, né? Como que a gente trabalha esses itens e o professor Dalton também. Então foram momentos super especiais, foram 5 dias de evento. E hoje nós gostaríamos de falar sobre nutrição e bem-estar. Então, Uhum. antes da gente começar, eu vou pedir para o Lucas apresentar, dizer, né, da trajetória profissional dele, por onde que ele passou, porque ele já passou por algumas instituições, né? Então ele tem o coração dividido assim agora com um monte de instituições. Então conta um pouquinho para a gente, Lucas, da sua trajetória. Aham. Ah, legal. Bem, obrigado, né, Ana, pelo convite, pessoal do Fala em Foco, aí a gente tá sempre junto, né, acho que isso é legal, mostra a integração aí do pessoal que tá trabalhando nessa área. E como você falou, assim, né, eu já trabalhei em algumas instituições, né, eu sou formado em zootecnia pela Universidade Federal do Paraná, e desde que me formei, assim, até, eu digo até antes de me formar, porque o meu estágio final de curso, assim, né, aquele estágio que a gente faz de 3 meses no finalzinho, foi no Zoológico de Pomerode, né, e aí de lá para cá eu já fui contratado, aí trabalhei 3 anos lá, né, como zootecnista, fazia também todo o preparo da dieta dos animais, então, desde lá da base, né, a parte de picar as frutas, de cortar, de botar na balança, de pesar, então a gente já viveu muito isso. E aí de lá eu fui para Brasília, né, a convite da Ana, assim, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe lá, um pessoal fantástico, né? E aí trabalhei por mais 3 anos lá, aí já como responsável pela nutrição dos animais, já mais dedicado a essa parte de formulação da dieta, né, de resolver os problemas. Nesse momento que começam a surgir essas, a gente vai se perguntando assim, poxa, mas será que isso está sendo suficiente para o bem-estar do bicho? Será que isso está funcionando para
não só para o nutriente em si, mas para o comportamento dele. Foi lá que a gente começou a se perguntar algumas dessas coisas, inclusive lá que a gente fez o projeto do Tamanduá, pensando muito nisso, né, na parte de comportamento e nutrição, não só nutrição. E aí depois fui para o Zoo do Rio, trabalhei lá também como zootecnista, trabalhei por pouco tempo lá, fiquei 1 ano, e agora estou aqui em São Paulo, né? Estou no Zoo de São Paulo, trabalhando também como zootecnista aqui do Zoo, fazendo as dietas dos bichos, pensando tudo. E assim, muito desafio, né, nesse tempo, muita coisa nova, chegando sempre nos lugares, assim, tudo novo, a gente vai se inteirando, mas é legal também porque a gente tem um monte de coisa para contar, de história, né, de experiências, a gente sabe que sempre tem soluções diferentes, às vezes, para os mesmos problemas, e isso enriquece bastante aí o nosso trabalho. Exatamente. E assim, uma coisa que você falou que é muito interessante é essa junção, né, da nutrição com a análise do comportamento. Como é Uhum. difícil a gente, logo no início, principalmente quando a gente traz aqueles conceitos muito tradicionais, a gente quer aquela dieta ah, quadrada, digamos É. assim, aquela que atenda tudo que a gente acha, né, que os animais Uhum. precisam, e a gente quer entregar um pacote pronto. E a gente sabe que muito disso mudou, né? Esse conceito foi mudando ao longo do tempo e nós fomos chamados para olhar mais para fora, para como o animal se comporta em vida livre, como que se alimenta em vida livre, né? Conta um pouquinho para a gente sobre essas relações entre a ecologia alimentar, né? O que que a gente aprende que vem da natureza, que vem desses Uhum. hábitos e que a gente consegue aplicar para os animais. É assim, eu vou acender uma luz aqui que eu acho que vai ficar melhor Opa, Está meio melhorou? Agora escurinho, melhorou. né? Agora Escuro. melhorou, né? Aí, ó. Então, é exatamente isso, assim, Ana. A gente, eu acho que é um pouco assim, a trajetória, né? A gente se forma lá em zootecnia, aprende a formular dieta. Quando a gente começa a formular, a gente fica muito feliz que conseguiu, que atingiu o objetivo da formulação ali, dos cálculos e tudo mais. Mas aí depois a gente percebe, poxa, mas está faltando alguma coisa, né? Eu acho que esse é o gatilho que a gente começa a pensar não só na nutrição e no comportamento dos animais, né? E assim, quando a gente vai estudando mais a isso, começa a entender lá a questão dos 5 domínios, essas coisas todas, a gente percebe que a parte mental, né, a parte de saúde mental do animal é tão importante quanto a saúde física, né? E assim, de igual para igual, e eu sempre falo, é 50% mesmo, né? Eu cito um exemplo assim que a gente tinha, que era um animal, um macaco que a gente cuidava, assim, e tinha lá a dieta balanceada tal, o bicho era super bonito, e aí depois, de um determinado momento, o bicho entrou numa situação de desvio de comportamento e começou a arrancar os pelos, né? E aí a gente foi entender o que era, daí tinha não só a ver com a nutrição, tinha umas outras coisas relacionadas a isso, mas o meu ponto sempre que eu uso como exemplo isso é o seguinte, não adianta todos os microelementos ali estarem balanceados para que o animal tenha uma pelagem adequada, se ele vai depois arrancar aquele pelo por um desvio comportamental. Isso se aplica muito principalmente a pistacídeos, né? E a gente tem essa situação. Então, às vezes eu pensei numa dieta balanceada, que é a ração para um pistacídeo, para um papagaio, pô, tá completa ali, mas falta o comportamento. Então ele vai estar bem nutrido, vai estar lá com toda a parte de nutrientes, a pena dele vai estar linda, mas em determinado momento ele vai lá e vai se arrancar, né? E aí compreender essa ecologia dos bichos é fantástico, assim, né? E a gente eu sempre gosto de fazer os comparativos, assim, a gente sempre estuda, né, nutrição comparada, a gente estuda herbívoro, estuda carnívoros, e é muito legal quando a gente percebe, assim, que os desvios de comportamento, né, tem um trabalho bem legal que faz essa análise, assim, que o desvio de comportamento de carnívoro está muito associado à questão do comportamento de caça, então a importância da forma com que você oferece o alimento. Então, todos os desvios dele, comportamento de ansiedade, aquele pacing clássico, assim, está associado ao pré ali, né? Porque a parte de digestão do alimento, carne é muito fácil. E aí, quando eu pego o herbívoro, que é o outro extremo, é o contrário, né? São aqueles distúrbios de ficar mordendo baia, tomando ar, né? Mordendo, lambendo, fazendo a língua em círculos. Isso é tudo desvio de comportamento associado à ecologia dele, que é estar sempre forrageando. Então ele precisa estar sempre mordendo alguma coisa, sempre comendo alguma coisa, porque é da característica dele. Quando a gente estuda assim,
dentro do zoológico traz essa oportunidade para a gente, né, de testar esses variados tipos de animais e perceber isso na prática. E não dá para a gente imaginar um animal que passa mais de 8 horas, sei lá, 60, 70% do dia dele forrageando, procurando por itens, andando, se deslocando, que de repente você vai fornecer a dieta num prato, né, e Uhum, tá tudo bem. Em meia hora ele vai terminar de comer, porque são alimentos extremamente palatáveis, né? Então uhum, ele vai acabar de comer e pronto. é, Eu consigo entender, eu sempre falo muito isso, que o enriquecimento, quando a gente fala de enriquecimento, ele tem várias vertentes, não é só o enriquecimento alimentar, gente. Né? Assim, colocam uma carga muito grande uhum, em cima dos alimentos, como se os alimentos fossem as únicas opções de você transformar ou dar bem-estar para o animal. Então, assim, a nutrição, a parte da dieta é um dos componentes que nós podemos atuar. Mas nós temos um recinto muito bem desafiador. Você tem que colocar desafios no recinto para que ele possa experimentar vários momentos no sol, na sombra, escondido, visível. uhum. Então, nós temos que dar esse tipo de desafio também, né? Você já enfrentou alguma situação onde ah, o enriquecimento alimentar ele acabou sendo não um problema, mas um desafio para a parte de nutrição, que você teve que quebrar a cabeça porque você percebeu que não era só aquilo dali, que você precisava fazer outras coisas, né? Uhum. Isso assim, a gente enfrenta bastante, né? Acho que até por um pouco dessa minha característica de ter ido já para muitas instituições, a gente chega numa instituição, então os animais já estão lá recebendo várias dietas e a gente vem com essa missão de balancear isso, de ver como é que está esse funcionamento e tal. E a primeira coisa que a gente começa então é pegar os cardápios que já existem e analisar, né? E aí sempre também nas instituições existem os setores de bem-estar, setor de comportamento, dependendo da instituição, que fazem esses enriquecimentos que na maioria esmagadora dos casos não estão contemplados na nutrição, né? Então, sempre o desafio meu foi nesse sentido, assim, de chegar numa instituição, de pegar isso que está sendo feito de dieta e, ao mesmo tempo, colocar no papel aquilo que também não estava sendo contabilizado, né? Eu acho que essa é uma grande dificuldade e, assim, Ana, a estratégia que eu fui fazendo, né, ao longo do tempo para lidar com isso, sempre foi, primeiro, focar na parte de nutrição do que está saindo do setor mesmo, o que está saindo ali da cozinha. Então, eu foco naquilo ali, arrumo aquilo ali, e as outras coisas vão correndo do jeito que sempre correram, né? E aí depois, Uhum. aos poucos, eu vou inserindo aquelas coisas. Então eu vou lá no setor de comportamento e falo com o pessoal, poxa, que vocês estão. Como é que é a tabela de enriquecimento de vocês? Como é que vocês trabalham isso? Ah, a gente faz assim. Ah, então tá, agora vamos incluir na nutrição. Eu vou mandar para vocês os itens, vocês vão fazendo. E essa foi a forma que eu busquei, assim, de conseguir chegar nos lugares e colocar na prática da nutrição aquilo que já acontecia, né? Porque um medo que eu sempre tive foi assim, de chegar, de fazer uma mudança que pudesse dar um retrocesso muito grande, né? A gente sabe que essa coisa do comportamento é algo que vem numa crescente no Brasil, assim, de ter profissionais dedicados a isso, inclusive contratados com essa dedicação, né? A gente passou por muito isso na nutrição, antigamente ninguém era contratado como nutricionista e começou a ser, né? E agora as pessoas estão sendo contratadas como responsáveis pelo comportamento. Então, eu sempre tive essa preocupação de deixar isso acontecer, mas assim tem que ter sempre um prazo de validade, né? Assim, não pode a coisa acontecer indiscriminadamente e a gente também não se importar, porque quando a gente coloca, e uma coisa também, uma coisa bem importante de falar, é que quando a gente coloca isso na prática, eu sempre chamava o pessoal do comportamento para ver aquilo ali. Ó, tá vendo essa maçã que você está usando aqui? Às vezes a gente fala em enriquecimento, né? Mas às vezes até no condicionamento também, que pode ser lido como Uhum. uma forma de enriquecimento, mas a gente coloca aquilo, a pessoa para ela ver, ela fala, caramba, isso realmente está influenciando 10%, 15%, quanto está influenciando, né? E muitas vezes, quando a gente faz essa análise, a gente percebe, poxa, realmente está influenciando muito pouco, né? Então, por isso que também nunca teve problema. É muito importante a gente colocar no papel,
né? Eu acho que isso que fica, assim, tem que acontecer. Temos que botar no papel e ver o que está acontecendo. E aí sim propor alguma mudança, né? E não, às vezes, querer mudar, não, isso não pode acontecer. E aí, às vezes, também é pouca coisa, sabe? Eu sempre fiz dessa forma. Não, e eu fico. Durante o evento mesmo, quando a gente tratou sobre essa parte do como é que você pensa a dieta, né? O que muda na dieta quando você está trabalhando enriquecimento e condicionamento? Então, a primeira coisa não necessariamente precisa mudar a dieta, porque Uhum, se a gente conseguir conciliar parte da dieta com a questão do condicionamento, então separar itens mais que o animal mais aprecia. Eu lembro até, eu não lembro nem se eu citei no evento, mas eu lembrei da Yasa fazendo o trabalho de condicionamento. Yasa é uma girafa que tem aqui no Zoológico de Brasília, e na época a gente plantava o feijão guandu, e ela era apaixonada pelo feijão guandu. Então, esse item foi identificado como um item que, para fazer o condicionamento, fazer as uhum. atividades, seria um item muito importante. E era um item maravilhoso da dieta dela. Não tinha nada ali que eu pusesse em utilizar. Então, uma forma é você identificar esses itens dentro da própria dieta, ou então você, ok, quer usar um item novo, quer usar uma barrinha, eu quero usar um iogurte, uma coisa que não faz parte da dieta, então vamos dedicar uma parte dessa caloria, então vamos lá estabelecer o quanto dessa caloria vai ser utilizada nesses itens, né? É. Então, tem formas da gente trabalhar em conjunto, pensando nessas questões e Uhum. pensando no bem-estar animal sem prejudicar, né? Porque É. quando a gente fala em bem-estar, a gente tá, a gente não está falando só na questão comportamental de oferecer isso, a gente está falando realmente da questão nutricional. Um Uhum. animal obeso não é um animal É a com base, né? bem-estar. A gente fala assim, primeiro vem a nutrição, né? Por isso que a minha abordagem também sempre é dessa forma. Assim, primeiro eu vou lá na nutrição, vou lá ver os nutrientes, ver como é que tá. Aí depois a gente vai subindo, né, para as partes mais comportamentais, porque uma coisa não pode estar desconexa da outra, né? E aí, indo um pouco nisso aí que você falou, assim, agora aqui no Zoo de São Paulo, a gente está com uma visita noturna, né? Que é um passeio que ocorre à noite, muitos zoológicos fazem isso, assim. E uma coisa muito legal que a gente aproveitou para fazer aqui, né, é que a gente está colocando opções de forrageio como enriquecimento durante a visita noturna. Então a gente pega animais, por exemplo, como a anta, né, que é um animal que tem um comportamento noturno muito grande, a girafa, né, que é um herbívoro também, que tem um comportamento noturno muito grande, muitos trabalhos mostrando alto índice de estereotipia durante a noite para esses animais, né? E o que a gente fez de enriquecimento? A gente está com essa missão, poxa, vai ter um passeio noturno, a gente precisa fazer alguns enriquecimentos para manter a atividade dos animais. A gente colocou como uma opção ao forrageio dele durante a noite. Então a gente acrescentou isso que você falou, a gente acrescentou hibisco, acrescentou capim, acrescentou volumoso. Então ele não fica forrageando fruta, forrageando sementinha, forrageando ração. A gente põe volume para ele ficar lá. E eles passam a noite toda forrageando aquilo que a gente coloca. Então é uma oportunidade que a gente tem, né, de colocar em prática algo que eu acho que dá para ler como um enriquecimento, porque está enriquecendo ali o comportamento daquele animal, mas ao mesmo tempo a gente transforma numa prática diária, né? É algo que por muito tempo a gente tinha até um contrassenso disso. Se ocorre todo dia, então não é enriquecimento, porque tem que ter a surpresa, tem que ter. Mas ao mesmo tempo a gente está falando, na verdade, de enriquecer o ambiente dele, né? Então todo é como uma estrutura, como um puleiro, como um ninho que você coloca, como uma área de aquecimento. E o forrageio para herbívoros é isso, né? É você botar mais um elemento extremamente complexo no ambiente daquele animal e fazer com que ele tenha um comportamento mais natural possível, que é a nossa missão, né, de nutrição. A gente sempre fala da parte nutricional, então fornecer os nutrientes necessários para a manutenção da vida do animal, mas sempre a gente faz o adendo, né, de forma que ele expresse os comportamentos mais naturais possíveis. A gente entende que tem limitações de zoológico, de animais sob cuidados humanos, mas cada vez mais aí estão surgindo elementos
para vencer, né, esses desafios, né? É verdade. E eu lembrei agora, você foi contando, eu lembrei daquela história. A gente vai lembrando de história, que é o que a gente faz. Mas eu lembrei de uma história bem antiga, assim, logo que eu comecei a trabalhar no Zoológico do Rio, que eu perguntei, eu fui olhar justamente os cardápios que estavam sendo fornecidos, e eu vi lá na dieta da iguana que a dieta era fornecida dia sim, dia não. Dos jabutis e das iguanas, dia sim, dia não. E aí eu perguntei, mas por que fornece dia sim, dia não? Ah, porque eles não comem todo dia. Eu falei, tá, mas vocês sabem o dia que eles comem? Aí falou, não. Eu falei, pois é, porque eu fico imaginando, tá, hoje é o dia sim, aí você fornece, aí o animal não come por algum motivo. Uma temperatura mais baixa, o animal está, né, no recinto externo, cai a temperatura, ele não come. Aí chega no dia seguinte, é o dia não. Só que faz um baita de um sol, e ele Uhum. está cheio de apetite para comer e você não colocou comida. É, Então, vamos fazer o contrário, vamos oferecer todos os dias, a gente estar preparado para oferecer todos os dias, só que em horários que o animal tenha uma uhum. predisposição maior para consumir. Aí a É, gente ficou observando, botou estagiário lá, né? Ficamos observando, dando em vários horários do dia. Olha, então nesse horário aqui é o horário que eles têm mais atividade. Então, nesse horário a gente vai fornecer alimentação todos os dias. Se ele não quiser comer, ok, a gente não vai quis. ajustando ao longo da semana, né? Uhum. Mas a comida tem que estar lá, o nosso papel a gente tem que fazer, né? Tem que fazer. É Então, muito disso, né? De ler a resposta dos bichos. Eu acho que a gente também, é claro, é tudo uma evolução, a gente vai aprendendo cada vez mais isso, né? E nesse exemplo, assim, de répteis, né, já que a gente tá falando aqui do Zoo de São Paulo, eu consigo também te dizer uma coisa que a gente adotou até recentemente aqui, né? Não sei, talvez alguns estejam online e conheçam a Cibele. A Cibele trabalha aqui com a parte dos répteis do com Zoo de São certeza. Paulo, né? E a gente tem conversado muito, assim, porque é uma coisa que sempre me preocupou, né? A nutrição dos répteis de zoológica, e a gente está falando agora aqui de cágados, por exemplo, né? E tartarugas, assim, da água ali, aqueles animais que são extremamente resistentes, eu acho que eles toleram muito o desaforo que a gente faz com eles, né? Na prática. E aí, a gente conversando muito, assim, buscando estratégias, e uma das coisas que a gente está fazendo agora, assim, que está tendo bastante sucesso nesse sentido aí que você falou, Ana, é que a gente colocou muita ração, né, na base da dieta desses animais, então a gente está utilizando rações e a estratégia para controlar a parte nutricional desse animal, a gente está fazendo a alimentação na parte mais quente daquele dia, né? Ou no momento que é um pouco depois do animal ter o equilíbrio, a gente fornece a alimentação e isso é feito pelo próprio setor, né? Então é algo que a gente está praticando um pouco aqui, assim, no sentido a nutrição manda essa alimentação para eles, né? Pensando aqui já na lógica de logística das instituições também, acho que tem muita gente aí que eu estou vendo alguns nomes conhecidos aí, pessoal que trabalha em zoológico, então a gente tem esse desafio também para vencer, né? Então a gente botou na logística que essa alimentação ela vai para o setor usa ao longo da semana, nos melhores horários, porque eles têm esse acompanhamento de termômetro, de comportamento dos bichos, eles fazem essa leitura ali no setor, eles fornecem alimentação para o animal numa quantidade X, e aí no final da semana, então ali no sábado, no domingo, essa alimentação volta para a nutrição, a gente controla quanto que foi o consumo daquele item, né? E como a base é ração, fica fácil da gente entender isso, e a gente vai vendo, pô, nessa semana eles diminuíram, nessa semana eles aumentaram, o que está acontecendo? Pô, o cálculo não está batendo, então já tem 3 semanas que o cálculo não está batendo, vamos tentar aquecer a água, porque daí a gente vai jogar no que está certo, que na verdade não adianta eu querer jogar mais ração num recinto que os bichos não estão comendo por frio, por exemplo, né? Então eu preciso fazer uma técnica de manejo para que esse animal venha comer e aí atinja as necessidades dele, né? As necessidades energéticas diárias ali e de nutrientes e tudo mais. E pensando no comportamento, como é que a gente tem feito, né? Não dá para deixar só ração, porque a gente sabe que é limitado em termos de comportamento, de forrageio, aquela coisa toda que para a gente é importante, de sentidos, né? Então, o sabor, o cheiro, enfim, a visão muda. Então, a gente quer enriquecer isso também, e a gente está coincidindo com os dias de limpeza de tanque, que também é importante.
né? Então, é muito comum no zoológico, a gente vai lá, joga aquelas carnes, por exemplo, para os tracajás ali, para as tartarugas, e a água fica ruim. Aí a gente vai errar lá na base da pirâmide, que é higiene e sanidade, né? Então, primeiro, antes de vir comportamento, vem lá embaixo a higiene. Então, o que a gente fez? A gente juntou o dia que vai limpar o tanque, que vai fazer os manejos, é o dia já que eu já faço essa alimentação diferente. Então, eu consigo fornecer esse item, depois o tanque já vai ser limpo, tudo fica certo, e aí eu vou complementando com a ração e fechando o nutriente. Então, é um exemplo aí de uma coisa que a gente tem feito aqui com bastante sucesso. Até agora a gente fez bem no começo, assim, ali por fevereiro, né? E já estamos todo esse tempo assim, e agora o inverno, que é um período que isso fica ainda mais gritante, a gente está conseguindo seguir bem. Muito legal. É exatamente isso. A gente fazia muito isso também com os crocodilianos, porque Uhum. chegava em determinadas épocas, eles não se alimentavam direito. Então, é isso. Não adianta você oferecer a comida se você já sabe que o animal não está predisposto, ou se você não sabe que ele está predisposto a se É. alimentar. Né? Principalmente a gente está falando de répteis, gente. Se Uhum. uma ave não está predisposta a se É. alimentar, é uma outra situação, né? Isso é Então, tem importante. alguma Às vezes o coisa pessoal chegou aí. acontecendo. Chegou aí, quem está chegando agora, né? Nós estamos falando de répteis. Então, mas é muito importante justamente isso, é o acompanhamento e os setores trabalharem em conjunto. Uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Não podemos trabalhar sozinhos. A importância do tratador, a importância do biólogo, a importância do veterinário, todos juntos, imbuídos de um só objetivo, né? Que é o bem-estar dos animais. Então, só assim que a coisa funciona. O Lucas deu uma travada para mim, eu não sei se eu dei Agora uma eu travada voltei. para ele. Voltou? Voltei. Então, eu estava falando justamente sobre essa união dos setores, né? Que a gente É. precisa trabalhar em conjunto para que a coisa funcione, porque não adianta a gente trabalhar sozinho e sempre um apontando para o outro, né? Olha, nós... Uhum. Então, o mais importante é que cada um consiga identificar dentro do seu setor como que a gente pode melhorar em conjunto, porque o principal beneficiário é o animal, e é esse o nosso objetivo, né? Fornecer bem-estar para ele. E o pessoal É. que está chegando aí agora também, eu quero falar que nesse último dia de evento, nós lançamos um programa em bem-estar animal. E esse programa, né, ele é uma segunda versão do primeiro curso de bem-estar. E nesse programa nós estamos com a professora Cíntia, o professor Cristiano, a professora Cristiane, e tem um módulo, por isso que a gente trouxe essa live para cá, porque uma das novidades desse programa é justamente o módulo de nutrição e bem-estar. Então, ali nós vamos fazer um trabalho com vocês, vamos conversar bastante justamente sobre esses fatores. Né? Como que a gente pode não associar, porque a própria nutrição já faz parte do bem-estar, mas como que a gente pode agregar valores importantes à nutrição dos animais, considerando todos esses aspectos ecológicos, comportamentais. Então, vocês que ainda não conhecem esse programa, deem uma chegadinha lá no site www.faunainfoco.com, tem todas as informações lá. E nós estamos aqui também para tirar dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem tirar, podem falar aqui no chat que a gente vai estar conversando com vocês. Eu vi aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Os porcos fazem parte da fauna. Ei, Humberto. Bom, Humberto, todos os animais merecem bem-estar, né? Então temos a parte de bem-estar que lida com os animais de produção, são os animais domésticos, tem a parte do bem-estar que lida mais com animais de companhia, no caso dos cães, dos gatos, todos fazem parte da nossa fauna. Agora tem a fauna doméstica e tem a fauna selvagem, que é
o nosso foco aqui, por isso que a gente está Hum. conversando. Agora, Lucas, assim, na sua rotina, você consegue dizer, ao longo desses anos, assim, um trabalho muito desafiador que você teve na área de nutrição, que realmente tenha te, tipo, uma tatu canastra minha, Bambu, sabe? Você consegue contar pra gente Sim, um ou mais? eu digo que assim, né, de um indivíduo, eu acho que uma Mabu eu não tenho. Mas o que eu sempre falo, assim, que foi o trabalho que a gente desenvolveu junto ali com os tamanduás, né? Eu acho que enquanto espécie foi assim, eu digo que foi um grande avanço, assim, em termos de desenvolver algo relacionado ao bem-estar do animal. Então, o foco era bem-estar ali, né, quando a gente desenvolve essa ração e quebrando assim muitos paradigmas, né? A gente veio desconstruindo, não diria desconstruindo porque fica pejorativo, mas no sentido de reconstruindo, eu acho, né? Reconstruindo a ideia de como fazer uma dieta que era muito limitada no ponto de vista comportamental, e aí o pessoal do enriquecimento, né, sempre tinha limitações de higiene, de como que eu vou, mas esse mecanismo de alimentação, como é que eu vou limpar, porque a papa fica grudada, né? E a gente vai sair dessa ideia, a gente vê esse problema, né? E aí discutindo lá no grupo de nutrição, com você, com a Ellen, com o pessoal lá da UFPR, a Chay, a Tati, a gente discutindo muito ali, assim, como resolver esse problema. A gente realmente identificou um problema, aí a gente fez a parte de discussão, desenvolvemos uma solução, e a ração foi algo assim que finalizou muito bem, né? E teve um sucesso muito grande. Eu sempre uso de exemplo isso, que traz também muito dessa conexão que tem que ter, né? Eu lembro daquela vez que, quando a gente estava falando da ração, a gente foi conversar com, com a moça do Instituto Tamanduá, eu esqueci o nome A agora, a Flávia. Flávia, né? Isso. A Flávia, a gente foi conversar com ela, mostrou assim, e ela, poxa, super solícita, assim, conversou com a gente, falou, olha, eu acho que vai dar certo. Aquilo ali, assim, foi. Eu acho que a gente vinha meio ali, será que dá, será que não dá? Quando ela falou, eu acho que vai dar certo, aí a gente, pô, vamos então investir com tudo. E foi, e deu, assim, a gente está vendo só relatos bons, assim, até agora a gente tem visto. É claro, tem muita coisa para fazer ainda, né? A Tati está saindo com uns trabalhos muito bons agora de digestibilidade e outras coisas mais associadas à nutrição. Mas aqui, como o nosso foco é comportamento, eu acho que a parte do comportamento a gente pode dizer que a gente acertou em cheio, assim, né? Eu fiz vários vídeos e a gente vendo os bichos comendo a ração no chão, no cupinzeiro. É, é, é o bicho natural, né? É ele fazendo aquilo que ele faz naturalmente. Acho que agora só falta a gente mudar o horário, fazer aí, talvez um contraturno, um turno noturno para tratador, é só o que falta para a gente arrumar eles, né? Mas assim, nessa parte de comportamento, porque de resto a gente realmente tem conseguido muito sucesso. Assim. Então é uma coisa que eu gosto de falar, assim, que eu acho que foi um desafio muito grande, um trabalho coletivo, né? Que também eu vi que teve muita gente comentando ali a hora que você falou da importância de muitos profissionais, né? Muita gente ali comentando é isso mesmo e tal, porque é algo que a gente sente, né? Eu acho que teve, não sei, agora sim, eu falando assim com todo respeito, mas sei que tem mais tempo, né? De trabalho. Eu acho que você viveu muito isso, assim. Antigamente a gente escuta as pessoas falarem que não, era tudo muito separado, e hoje sem integração a gente não consegue nada, né? É verdade. E, e assim, quando a gente começou, a, o nosso conhecimento, ele não que ele fosse limitado, nós não tínhamos muitas opções, né, de trabalho. Hoje você tem, por exemplo, uma empresa que abraça essa causa, né, que Uhum. você tem. Vamos fazer uma ração de tamanduá? Bora, vamos fazer uma ração de tamanduá que está sendo usada agora lá no projeto Órfãos do Fogo, que eu estou Ah, acompanhando os filhotes que são reabilitados para soltura, a gente faz a transição ali na fase 2, 3, para o filhote, antes de ser que solto, já legal. está exercitando a língua, né? Isso foi uma parceria da Quintia com o Instituto Tamanduá, então está sendo assim fantástico que a gente está vivendo com essa ração, né?
Então, na época que a gente começou, a gente não tinha essa opção, a gente mal tinha as respostas das fábricas, eram pouquíssimas Uhum. e não tínhamos essa abertura. Então, eu vejo como a nutrição evoluiu, e eu vou falar para você até um spoiler de um levantamento que eu fiz das dietas de lobo-guará por conta do meu doutorado, né? Então, eu Uhum. aproveitei que a gente está fazendo as análises das dietas nos zoológicos, para os manuais e tal. Então, eu peguei as dietas, só que eu comparei com as dietas oferecidas pelas mesmas instituições em 91 e 94. Caramba, que legal. E foi incrível ver a diferença, né? São níveis de proteína saindo de 50%, 60% para 25, para Caramba. 23, né? Para 26, isso assim, da maioria das instituições. E se a Uhum. gente fizer uma relação, o que, que mudou? Né? Mudou o acesso à informação, mas mudou também o compromisso da instituição com profissionais que trabalham na área de nutrição. Né? Então, hoje a Uhum. gente vê uma, uma preocupação maior com os profissionais da área de nutrição, sendo, olha, você vai ficar responsável, você vai trabalhar em conjunto, mas você é o responsável por esse Uhum. setor. Não é mais aquela pessoa, o único profissional que vai ser responsável pela nutrição, pela clínica, pelo manejo, né, que não dá para você, acaba não conseguindo se dedicar a fundo em nada. Então, eu fiquei muito feliz, porque isso é uma resposta do que a gente está conversando aqui, né? Porque Uhum. antigamente os lobos morriam com problemas renais seríssimos por conta do excesso de proteína na dieta. E hoje nós estamos possibilitando que esses animais sejam, né, que eles prosperem, que eles vivam mais, que eles possam reproduzir. Então, foi uma, foi uma conquista muito grande mesmo. Assim, ainda não analisei micronutrientes, a gente ainda está nos macro, mas já foi uma resposta super bacana. E a gente vê isso na prática, assim, né? Eu acho que uma das coisas também que é chave, assim, que a gente que acaba às vezes fazendo esse curso, assim, e mostra para as pessoas que a gente percebe gente de outras áreas, né? E isso foi uma coisa que eu vivi um pouco dessa, não sei se mudança, mas a gente tinha a ideia, não, a gente passou por uma fase que o zootecnista era muito visto como foco da nutrição, era o cara que fazia nutrição e tal. Mas hoje a gente já entende a importância, né? E aí eu trago sempre, por exemplo, lá o exemplo do professor Marcos Claus, que é uma referência em nutrição e comportamento, né? Quer dizer, quem tiver aí na live e quiser procurar depois o professor Marcos Claus da Universidade de Zurique, que tem muito trabalho nessa linha de nutrição e comportamento, e ele é veterinário, né? De formação. Então, a gente tem a Elvira aqui no Brasil, né? Mas a gente tem outras pessoas da área de biologia que podem Flávia contribuir muito Sarrade com isso. também. A Flávia, que contribuem demais com essa parte de nutrição, né? E comportamento, principalmente, na parte de comportamento alimentar, que trazem esses insights da questão assim, do comportamento dele na natureza. Então, como é que ele faria na natureza? Às vezes a gente vem da nutrição com essa carga, com essa bagagem muito grande de nutrição, mas nos falta a bagagem ali de comportamento. A gente busca nos cursos. Às vezes tem a bagagem de comportamento, mas te falta a bagagem de nutrição. E aí você traz, e esses cursos que cada vez agregam aí profissionais, como você falou, né? A professora Cristiane, o pessoal traz informações de um lado, você vem com uma outra informação ali da nutrição, quando tem o casamento ali perfeito, né, de pessoas que se dão bem, que sabem conectar ali os assuntos, você tem uma riqueza muito grande de informação sendo passada, né? É verdade. Nossa, é muito verdade o que você está falando. E aqui a Ângela está dizendo parabéns ao trabalho de vocês, entrevistador e entrevistada. Eu já não sei quem é Obrigado. aqui, viu? É, porque tá meio assim. Quando a gente conversou sobre essa live, a gente, a gente definiu, não, vamos conversar literalmente, porque toda vez que a gente faz uma série de perguntas, a gente fica muito presa a elas e a Uhum. coisa parece, né, que fica.
E como eu já conheço o Lucas há muito tempo, né, e sou uma grande admiradora do trabalho dele, então a gente falou, não, vamos conversando. Vamos Então, muito conversar. obrigada. E parabéns também pelo seu trabalho, que é zootecnista e milita pela ética e bem-estar na Universidade Federal de Sergipe. Muito obrigada por você estar aqui conosco, viu? Obrigadão mesmo. E deixa eu ver aqui, tudo farinha do mesmo saco, boa do mesmo saco, literalmente. E a gente tem uma pergunta aqui: quem faz biologia marinha pode voluntariar ou só quem é veterinário e biólogo? Silvestre. Bom, eu não sei em que contexto você está perguntando, mas você está perguntando da parte da nutrição, né? Ou do curso do programa em bem-estar, porque no programa de bem-estar é uma coisa interessante que a gente traz aqui, uma nova versão também da possibilidade de voluntariado no Instituto Espaço Silvestre. Então, tanto o Instituto Espaço Silvestre quanto o Aquário de São Paulo, eles renovaram a parceria conosco para esse novo curso. Então, nós vamos ter a possibilidade de sortear dentre os nossos alunos e também de selecioná-los para fazer parte desse grupo de voluntariados lá no Instituto Espaço Silvestre, em Santa Catarina, isso independente de ser biólogo, de ser veterinário, de ser zootecnista, todos têm a oportunidade de desenvolver um projeto de pesquisa, de estar sob a orientação dos professores. Então, esse é um grande diferencial do programa, junto com o fórum que a gente está criando. Tem um monte de coisa legal, né? Além do módulo de nutrição, claro, e bem-estar que a gente vai ter lá. Então, se vocês têm dúvida, quem está chegando agora, que ainda não ouviu sobre o programa de bem-estar que a gente lançou nesse último dia 7, dá uma chegadinha lá, www.fonefoco.com, que eu espero por vocês, junto com os outros professores, tá bom? E, infelizmente, nós já estamos chegando ao fim, como passa rápido, né? Pois é. Já temos 42 minutos de conversa. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Isso, no Instituto Aproveitando. Espaço Silvestre. Então, tá bom. Então, respondi essa pergunta, né? Se tiver mais alguma dúvida, você fala aqui com a gente, tá? Tem duas alunas da primeira turma indo para lá, e a aluna do Aquário de São Paulo também já definiu a pesquisa e já vai começar. Então, a gente tem bastante coisa pela frente aí com vocês. Sou suspeita nesse Aproveitando módulo de nutrição. esse gancho dela, da colega aí, que é da biologia marinha, né? É um campo que a gente também precisa avançar muito, assim, né? Em termos de nutrição enfim, de nutrição já temos que avançar bastante, mas se colocar ainda o Anfíbios, comportamento em si, peixes. em anfíbios, a gente precisa muito da ajuda, por isso que a gente sempre fala, né? Isso aqui que a gente está falando não é ladainha, né? É realmente a conexão dos profissionais. Então, você já tem um diferencial que é bióloga marinha, então já vai agregar um monte de conhecimento que a gente não tem, vamos somar, vamos dar alguns insights, né? Com certeza vão trazer, somar o conhecimento que já tem com o que os professores vão trazer e você vai embora. Exatamente. E a gente aprende demais com os biólogos, né? Porque Uhum. essa base da biologia a gente vê muito pouco na zootecnia. Na verdade, a gente vê, eu fui professora de ecologia aqui em Brasília, e os alunos veem ecologia em um semestre e dividem ecologia com a zoologia. Então, imagina, né? E quando O não é quanto. optativa, né? Para mim foi optativa, por exemplo, nem era obrigatório. E o pessoal da biologia, eles ficam pelo menos uns 2 anos, né? O que a gente Uhum. fica no curso de nutrição, eles ficam no curso de ecologia e É isso aí. zoologia. Então, tem com certeza uma possibilidade de se complementar muito grande. Viu? Gente, quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não, Para a eu gente quer deixar agradeço aí. alguma sugestão para os estudantes aí que estão começando na área de nutrição? O que eu sempre falo, assim, né, com relação a isso, é que
é que, primeiro, a gente está com um momento muito grande de informação, né? Eu acho que a todo momento a gente é bombardeado com informação. A gente tem curso, mas às vezes nem é curso, às vezes é um artigo, são as páginas das revistas nos mandam um artigo para a gente ler, informação, informação vindo. Mas é muito bom, é muito importante, né? Que quem vai agora está seguindo, principalmente quem está aí nos ouvindo, que é aluno e coisa assim, que busque filtrar essas informações, né? Que a gente tem pessoas que trabalham sério, que trabalham com dedicação, como a gente tem a Ana Raquel, como a gente tem a Cris, como a gente tem os professores que sempre estão aí no Fala em Foco, né? Então, são pessoas que se dedicam, assim, que a gente diz, tem aquele cara que só fala que faz e tem aquele cara que está ali na prática fazendo, né? E sempre façam esse filtro, assim, do o que tem, né, de currículo por trás daquilo ali, se a pessoa está falando aquilo com propriedade, isso é muito importante, né? Eu sempre dou de exemplo, assim, uma vez eu publiquei um artigo numa revista, assim, de nutrição de primatas, algo que eu fiz no meu mestrado, e depois disso começou a surgir um monte de revista me procurando, assim, para eu pagar uma taxa e publicar na revista deles, porque o que eles estavam se importando era de que tivesse número, que tivesse volume de publicação, e foi realmente muita gente atrás, né? Então, informação por informação vocês vão encontrar em muitos lugares, vai ser muito fácil, mas o conhecimento ali agregado, a atenção, né, de você, eu imagino que vocês também têm a questão da mentoria ainda, né? Então, assim, aquilo de ficar em cima do aluno, de colocar ele, de conversar com ele, de entender a dificuldade pontual daquela situação, né, e aplicar aquilo. A grande dificuldade não é conhecer mais, né? Nessa época que a gente está, a dificuldade não é eu saber quanto de proteína que eu tenho que dar para um lobo-guará. Isso talvez fosse na época lá dos 60%. Era difícil achar a recomendação, por mais que existisse o artigo, mas era difícil achar. Hoje em dia não é essa a dificuldade, né? Hoje em dia a dificuldade é a gente colocar em prática, é a gente pegar essa experiência de pessoas que vieram antes da gente, somar com aquilo que a gente aprendeu de novo e fazer uma coisa nova. Então, essa é a dificuldade, é isso que vocês vão enfrentar no dia a dia de trabalho de vocês. E, enfim, conversar com pessoas experientes foi o que eu fiz ao longo de toda a minha vida. Assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado muito tempo com a Ana Raquel. Foi quando eu fui para o Zoo de Brasília, foi você, né, Ana, que estava lá, assim, estava lá como superintendente, mas sempre que eu precisava de um apoio, um negócio, estava lá para dar uma ajuda. Então, isso foi fundamental para me ajudar, eu me formar, eu começar a andar pelas próprias pernas. Então, isso é fundamental para vocês que estão se formando também. É chegar num lugar, pegar pessoas que vocês tenham como referência para ajudar vocês, daqui a pouco vocês estão andando pelas próprias pernas e aí vai embora. Eu acho que esse é a mensagem que eu tenho aí para os estudantes, para aqueles que estão chegando agora e estão nos ouvindo. Muito obrigada. E eu também, eu aprendi demais com o Lucas durante todo o período que ele esteve no Zoológico de Brasília. E a nutrição é isso, né? A gente não pode parar, a gente não pode estacionar, porque. E a gente também não pode achar que sabe tudo, porque vai vir Uhum. alguém em algum momento e vai dizer algo, ou vai vivenciar algo diferente daquilo que a gente vivenciou. Então, são essas experiências que fazem a gente crescer e que tornam a gente um profissional de qualidade, né? Então, gente, é muito importante. Divulguem esse curso para os seus amigos, aproveitem essa oportunidade. Esse ano a gente não vai ter outro programa como esse. E aproveitem, né, as condições que a gente tem de acompanhar vocês nesse momento, porque com certeza isso é um diferencial na vida profissional de vocês, tanto para aqueles que já são profissionais, para que a gente possa trocar experiências, compartilhar experiências, como para aqueles que estão começando agora, ter um norte, né? Ter uma orientação, um direcionamento é tão importante nesse, nessa carreira acadêmica da gente. Então, contem com a gente sempre que vocês precisarem. Quero agradecer muito ao Lucas mais uma vez pela presença dele e espero vocês no nosso programa de bem-estar, tá bom? Um grande beijo. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.